Bem, no que diz respeito à manutenção dos motores, de um modo geral, podemos dar destaques para os motores de indução trifásicos, né? São mais acessíveis a nível de manutenção. E aqui nós temos uma analogia para ter uma noção básica, né, dos critérios da manutenção. É, a gente pode fazer uma analogia com um carro de passeio, e considerando um carro de passeio, para ele rodar 50 mil quilômetros, e nesses 50 mil quilômetros, se a gente considerar que ele vai dar aí 27 milhões de voltas, né, os rolamentos, né, da roda desse carro de passeio vai ter uma vida útil em torno de 3 anos. E se a gente pegar essa comparação em termos de mesmo número de milhões de voltas, um motor elétrico de 4 polos alimentado em 60 Hz, né, na tensão trifásica, 330 volts, por exemplo, se a gente botar esse motor para operar 24 horas por dia, para dar essa mesma quantidade de voltas, né, 27 milhões de voltas, os rolamentos dessa máquina, né, vai levar aí uma vida útil em torno de 11 dias. Então aqui você já tem um destaque, né, claramente, que os rolamentos são um dos principais elementos, né, uma das principais peças que merecem destaque na manutenção de um motor elétrico. Nesse caso aqui, um motor de indução trifásico. E aí na manutenção, basicamente, nós temos três tipos de manutenção: a manutenção corretiva, a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Vamos comentar um pouco com detalhes, né? O que seria a manutenção corretiva? A manutenção corretiva, basicamente, ela é aquele tipo de manutenção que a gente faz quando o equipamento de fato para de funcionar. Então, você tem lá no ambiente industrial ou ambiente comercial, você tem a máquina operando e quando a máquina para de funcionar, aí você vai lá fazer a manutenção. Esse tipo de manutenção é o tipo de manutenção corretiva. Essa manutenção, ela acontece mais, né? É uma rotina adotada mais quando os equipamentos são de baixo custo. E você tem também um equipamento de reserva, geralmente num almoxarifado ou num, num gabinete, né, de reserva aí para substituir, eventualmente quando a máquina parar de funcionar, você pode substituir ali com um equipamento de reserva. De fato que essa máquina, né, de reserva, ela não vai afetar tanto assim a parada da produção, se for no ambiente industrial. Então essa aí é a característica da manutenção corretiva. Já a manutenção preventiva, ela está muito linkada, né, com uma ação planejada e sistemática das tarefas de forma a prevenir, eventualmente, periodicamente, né, de forma constante, uma parada de produção. Então, aqui nessa manutenção preventiva, você tem uma parada de produção, uma coisa sistemática, né, planejada. Existem programas de inspeção, reformas, reparos, né, mas por questões da tecnologia, né, acessível a tipo de manutenção que a gente vai falar mais na frente, essa manutenção preventiva ela não é tão utilizada, né? A gente fica mais entre a manutenção corretiva e a preditiva. A gente vai falar mais à frente por conta das tecnologias de sensoriamento, né, que temos nos motores. Então, a nível de motores, a manutenção de motores, a manutenção corretiva e a preditiva são as mais adequadas para ter os destaques aí de estudo, né, e a nível de utilização efetivamente. Só um comentário adicional na manutenção preventiva, né? Porque de fato, é, nesse tipo de manutenção, muitas vezes acontecia o seguinte, de você fazer a parada da produção só porque aquele plano é sistemático, mas não necessariamente a máquina estava na iminência de ter uma falha. Então muitas vezes não ia acontecer a falha ali, mas é uma manutenção preventiva. Então aí está muito relacionado também com o custo da máquina, né? Se é um custo muito elevado, mas como eu volto a dizer, hoje em dia nós temos aí a tecnologia da indústria 4.0 que está trazendo manutenções muito mais, predições de manutenção muito mais eficientes, né? Aí já entra no contexto da manutenção preditiva. E na manutenção preditiva, existe também um acompanhamento periódico, existe um planejamento, mas aqui a ação é muito mais pontual. Em outras palavras, a gente poderia dizer que essa manutenção ela ocorre de fato quando a máquina, né, está na iminência de ter uma falha. Então é uma coisa muito mais incisiva a termos de manutenção. Existe a parada da produção, né, mas isso aí é de acordo com, como eu disse,
a iminência de ocorrer uma falha. Existe um diagnóstico, né? Existe um estudo todo por trás, de tal maneira que essa manutenção preditiva ela é muito mais eficiente que se comparada com a manutenção preventiva. E outro aspecto que essa manutenção preditiva traz é que ela é um pouco, a nível de manutenção, ela é simples, né? Então, basicamente, você vai fazer inspeção, aí, observar os níveis de tensão e corrente, isolamento, temperatura do motor, os rolamentos, lubrificação dos mancais. E como eu falei, né, anteriormente, existem tecnologias de sensores hoje em dia na chamada indústria 4.0 que traz essa predição de uma forma muito mais pontual. Então, digamos que comparando a manutenção preditiva com a preventiva, a preditiva está muito mais próxima realmente do ponto da falha, a nível de fazer aquela parada na indústria para fazer a rotina da manutenção de uma forma muito mais eficaz. Aqui nesta figura nós podemos observar que o investimento em manutenção preventiva minimiza os custos iniciais com as falhas de equipamentos, mas a partir de um certo ponto os ciclos de manutenção preventiva acabam custando mais que as falhas. Por isso, as empresas optam por um sistema preditivo, né, buscando se alinhar à relação ótima de custo. Né, e vale outro destaque, né, reforçar o comentário sobre aquela questão dos sensores, desses tipos de sensores aí alinhados com a tecnologia de IoT, por exemplo, né, que traz aí um nível de confiabilidade muito alto a nível de manutenção, né? Muito próximo e alinhado com a chamada indústria 4.0. Bom, aqui podemos observar nessa tabela um plano genérico de manutenção para motores de indução. Então vale aqui um destaque, né, para a questão dos rolamentos, que vai ter uma periodicidade aí semanal, diariamente e a cada 3 anos, né, ter que fazer a substituição. E outros tipos de inspeção, né, e rotinas a nível de manutenção com seus diversos itens, né, de uma máquina de indução. Aqui nós temos os principais danos de uma máquina trifásica, do motor elétrico trifásico, com cortesia da WEG, em que nós podemos observar visualmente, né, os principais danos e eventos de queima, né, das bobinas, né, na máquina. Então, você pode ter como consulta esse material para eventualmente saber diferenciar pelo aspecto visual se a máquina está com curto entre fases, pico de tensão, se aquele dano foi uma bobina curto-circuitada, né? Uma das bobinas aí alojadas nas ranhuras também, existe um curto-circuito no interior da ranhura, então você pode observar aqui também, tá? Então esse material também vai estar disponibilizado no Google Sala de Aula com formato de PDF, né? Cortesia da WEG. E aqui nessa tabela você tem uma continuação do comentário anterior, do slide anterior, né, que temos as ilustrações dos eventuais danos que tinham na máquina. E aqui na tabela traz as possíveis causas, né? Então vai ajudar um pouco no diagnóstico aí, quando for fazer a manutenção da máquina, saber diferenciar qual foi a razão que trouxe aquela máquina estar com aquele dano, né? Bom, então aqui é um exemplo, né, do que a gente tinha comentado que tem soluções próximas da indústria 4.0 já a nível nacional, o VEG Motor Scan, aí que é um módulozinho. Esse vídeo aí eu vou carregar também no Google Sala de Aula, mas quem quiser aí tem esse link em que você tem um monitoramento da performance do motor de uma forma mais pontual e eficaz. Então está muito próximo aí com aquele quesito lá da manutenção preditiva, né? Então que a manutenção é realizada onde no momento exato que a máquina está muito próxima de falhar. Ou existe um prognóstico muito mais exato, né, do ponto de vista aí da manutenção. Bem, pessoal, então é isso. Agradeço a atenção de vocês. Existe uma leitura complementar interessante que eu sugiro que vocês deem atenção no que diz respeito ao momento que vale a pena fazer uma manutenção, uma rebobinagem e o momento que vale a pena trocar
a máquina, né, o motor, porque existem programas de eficiência energética, não entro nesse contexto do curso, mas vale a pena aí quem tiver interesse fazer a leitura de uma cartilha da VEG que eu vou colocar no Google Sala de Aula para trazer um esclarecimento maior, né, que muitas vezes a gente pode fazer a troca do motor e ter um desconto, um abatimento na compra do motor novo. Então, existe um ponto aí também de consideração em que qual o momento que vale a pena fazer a troca do motor e qual o momento que vale a pena fazer a manutenção, um ponto de vista de rebobinagem. Tá? A gente vai trazer isso aí também nas leituras complementares e eu peço que vocês tenham atenção. Obrigado pela atenção e até a próxima.